Meus caros amigos, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Antes de começar o nosso vídeo, deixa aí o seu like. É muito importante o seu like para o crescimento de nosso canal. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. A pergunta número 123, 124 e 125, vamos estudar em conjunto porque são muito ligadas. Nesta parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec e os Espíritos tratam dos espíritos que se encaminham para o mal e depois voltam para o bem. Qual é a causa e a consequência disso? Na pergunta número 123, Allan Kardec perguntou aos espíritos: por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? E os espíritos responderam: como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher, que Ele deixa a cada um. Porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Então aqui os espíritos falam da liberdade de escolha. Liberdade de escolha é livre-arbítrio. E aí poderíamos dizer, mas e os ignorantes? Aquelas pessoas que por ignorância cometem o mal. Há uma consequência correspondente, igual aquela pessoa que não é mais ignorante e mesmo assim escolhe para o mal? Aí nós observamos que a consequência é correspondente ao grau de consciência que se tem em relação ao mal praticado. Uma atitude que para uma pessoa que já estudou, que tem conhecimento, que já tem consciência plena do bem e do mal, para esta pessoa que deliberadamente pratica o mal, tendo consciência da dor do seu próximo, sabendo as consequências do mal praticado, nesse caso, a consequência é muito maior. Mas para aquele espírito que ainda não tem essa consciência, as coisas que ele faz, as suas escolhas, em função de sua cultura incipiente, da ausência de valores espirituais ou morais, a consequência dos atos considerados maus, praticados por um ignorante, é muito menor. Porque tanto a escolha de praticar o bem ou o mal está dentro da mente do espírito que pratica, as consequências resultantes também estão dentro da mente. As consequências kármicas, as punições, os reajustes necessários estão também dentro da consciência de cada um. Ou seja, tudo faz parte da mente. E a mente individual que está ligada à mente universal age e reage em função da consciência e não em função do ato em si. Na pergunta número 124, Allan Kardec pergunta aos espíritos: pois que há espírito que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver sem dúvida gradações entre esses dois extremos. Ou não? Perguntou Kardec. Sim, certamente. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Então nós podemos analisar que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. E todos nós fomos criados com um livre-arbítrio que está ligado à nossa consciência. Quanto mais avançada a consciência, maior o livre-arbítrio. Mas desde o momento em que se desperta os primeiros degraus da consciência, existem aqueles que se encaminham para o bem desde os primeiros momentos. São aqueles que cuidam, são aqueles que já desenvolvem os primários mecanismos do amor, cuidando, protegendo e amparando. Mas já existem aqueles que caminham para o outro lado, desenvolvem uma mente voltada para o egoísmo, para a exploração do outro, para se dar bem, mesmo que isto prejudique as outras pessoas. E isto acontece desde a Idade da Pedra, desde quando o ser humano começou a conquistar os valores primários da consciência. E os espíritos explicam que entre aqueles que se encaminham desde os primeiros momentos para o bem e aqueles que se encaminham desde os primeiros momentos para o mal, existe uma gradação. E a maioria está ali no caminho do meio, ora pendendo para o bem, ora pendendo para o mal. Todos um dia vão chegar ao caminho do bem. Porque se para aqueles que se encaminham desde o primeiro momento para o bem, igualmente tanto para aqueles que se encaminham desde o primeiro momento para o mal, ambos estão sujeitos à lei de causa e efeito. Quem pratica só o bem, colhe o bem. Quem pratica só o mal, colhe o mal. A lei de causa e efeito, que vai produzir muita dor em quem pratica o mal, vai aos poucos despertando este ser espiritual que se encaminhou para o mal, a necessidade de encaminhar-se para o bem.
passando por diversas etapas, até que então descubra que o mal que ele praticava é uma criação dele e tem como consequência sofrimento. Mas o bem que ele praticar está de acordo com as leis universais. E ao deixar de praticar o mal deixa de existir para ele. E o bem é permanente, porque é uma criação divina. Mas na pergunta número 125, Allan Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? E os espíritos respondem: sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. E há um complemento. Por essas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia de que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver. Ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. Então podemos analisar que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, mas são desde o princípio submetidos às intempéries ambientes, resultados de sua própria simplicidade e ignorância. Aqueles que descobrem e escolhem o caminho do bem chegam mais depressa à liberdade espiritual, afastando-se das consequências do sofrimento. E o tempo que demoram para atingir esse estado de plenitude é muito mais curto. Os tempos passados na senda do sofrimento é muito menor. Já aqueles que escolhem o caminho do mal formam uma trilha tortuosa, com idas e vindas, com quedas, e nas quedas se machucam. Ao se machucar, provocam em si mesmos as dores resultantes de seus estados mentais voltados para produzir sofrimento e colher sofrimento. Existem aqueles que podem demorar 1 milhão de anos para poder chegar à sua plena liberdade. E existem aqueles que podem demorar 100 milhões de anos para chegar ao mesmo destino. Por isso os espíritos respondem que todos chegarão sim ao grau máximo da superioridade. Mas para aqueles que optam pelo caminho do mal, o tempo será muito maior. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.